Olá, este é o Sistema Talk Corp e hoje nós vamos falar sobre criação de fluxos de chatbot. Dentro do menu de administrador do seu Talk Corp, nós temos algumas configurações de fluxo e configurações de chatbot que podem ser encontradas no menu Configurações, na aba Chatbot. Se você pretende criar um fluxo, uma automação, para que os seus atendimentos sejam mais fluidos e mais práticos, ou quer fazer uma triagem, para que o cliente seja atendido antes de ser transferido para uma fila, por exemplo, o ideal seria utilizar fluxos, tanto por palavra-chave, que funciona da seguinte forma: ao declarar uma palavra-chave ou uma frase, por exemplo, o sistema ele entende que dentro desta frase existe palavras-chave e ele vai criar um fluxo, vai transferir para o fluxo através da palavra-chave, selecionando tal canal, por exemplo, o WhatsApp, e os atendimentos serão automatizados. Por exemplo, se uma pessoa envia uma mensagem com a palavra suporte técnico, com a frase suporte técnico, você pode definir que toda vez que essa palavra-chave for digitada por alguém que está enviando uma mensagem, seja acionado tal fluxo dentro de tal canal. E automaticamente vai acontecer uma conversa entre o chatbot e o cliente. Outra forma também é criar um fluxo através de um mind map. Você pode tanto importar, ou seja, pegar um arquivo JSON de fluxo do seu computador, ou você pode criar um do zero. Por exemplo, colocamos o nome, não precisamos marcar, colocar um número para teste, caso venhamos a usar em produção. Escolhemos aqui quais opções vão estar disponíveis nesse fluxo, se ele vai estar ativo, se ele vai estar disponível para fazer uma transferência e se ele vai estar disponível também no CRM. Salvamos. Após isso, clicamos em abrir o fluxo e aqui dentro do fluxo temos algumas opções. Por exemplo, a opção configurações são parâmetros gerais do fluxo, como uma mensagem de saudação. Caso nenhuma mensagem ou resposta esperada for enviada, será enviado um feedback. Temos também a configuração de ausência de resposta, onde o chatbot ele identifica caso não haja interação ou caso a mensagem não seja reconhecida, ele faz o envio automaticamente através de tempo, para uma fila usuário ou fecha o ticket. Uma mensagem de ausência, caso o cliente não responda, máximo de tentativas do bot, ou seja, esse robô, vamos dizer assim, entre aspas, só vai trabalhar 3 vezes, fará 3 tentativas, e caso não haja uma resposta válida ou uma resposta pertinente do cliente, após 3 tentativas vai ser enviado para uma fila ou para um usuário específico. Se estiver fora do horário de atendimento, que deve ser definido nas configurações da empresa, também ele vai fazer uma transferência automática. A opção de autodistribuir atendimento é ideal para quando se tem muitos usuários e muitas filas, muitos usuários e apenas poucas filas, por exemplo, onde você consegue deixar de modo aleatório, ou seja, independente da fila e do usuário e quantidade de tickets que estão abertos com ele, o sistema vai distribuir esse atendimento automaticamente. E a opção balanceada, ele vai equilibrar entre usuário e ticket, e vai fazer essa transferência automática. Se você deixar marcado não, vai depender do próprio usuário puxar aquele atendimento para si. Parâmetro para encerrar o atendimento, por exemplo, vamos supor que uma pessoa mandou a mensagem e acabou vendo que não precisava mandar a mensagem ou mandou para o número errado, achando que estava enviando para outro. Você pode definir um parâmetro. Por exemplo, se a pessoa digitar sair, vai encerrar o bot, o chatbot vai encerrar e não haverá mais fluxo. Você pode colocar uma mensagem também, por exemplo, encerrando
atendimento. Pode definir outras variáveis, outros parâmetros para parar o fluxo, né? Pode usar a palavra encerrar, por exemplo, parar, enfim, fica a critério de cada configuração, né, da sua empresa. E também um parâmetro para voltar ao início. Vamos supor que você cria um fluxo onde existe um menu de opções e um menu de etapas. Então você pode definir aqui um parâmetro para o cliente voltar para o início do fluxo ou voltar para uma etapa, né, de acordo com aquela que você definir, né? Bom, feitas as configurações, a primeira parte do fluxo seria as boas-vindas, né? As boas-vindas é a mensagem inicial que o cliente vai receber após o primeiro contato. Evidentemente, né, considerando que o primeiro contato seja do cliente, ou seja, o fluxo ele só vai ativar se a primeira mensagem vir do cliente, né, ou se o cliente for transferido dentro dos atendimentos para o fluxo, né? Vamos supor que você precisa que uma pessoa faça uma certa escolha dentro das opções, então você precisa fazer com que ela volte para o fluxo. Então, dentro do menu de atendimento, você consegue fazer a transferência do ticket para o fluxo, onde ela vai passar por todas as etapas novamente, assim definido, né, qual tipo de atendimento ela quer. Nas boas-vindas nós temos as interações e as condições, tá? Você pode mudar esse nome, boas-vindas, tá? Fica a critério do cliente. Em interações nós temos comunicação, que seria enviar uma mensagem, a opção do cliente enviar, a opção de enviar documentos, vídeos, áudio ou outros arquivos, ou enviar uma figurinha, tá? Na opção de botões nós temos a opção de adicionar lista, tá? Onde vai ser exibido um botão para o cliente e quando ele apertar, ele pode escolher um item da lista. Pode ser, por exemplo, um menu, pode ser uma opção de cardápio, pode ser também uma opção de entrega, uma opção de atendimento, enfim. É exibida uma lista com várias opções, né? Você pode definir também seções dentro dessa lista. Enviar um botão, né? É bom deixar claro aqui que essas funções de botão, elas só funcionam através da nossa API Plus, certo? Então, se você adquiriu o sistema no site e definiu a API Baileys ou a API Open Source, você não terá essas opções, correto? Somente para aqueles que adquirirem a nossa API Plus junto com o sistema, né? Você tem também a opção de adicionar um botão com link, né? Botões dinâmicos, tá? Ele é limitado. Os botões dinâmicos são botões onde você consegue colocar um ícone, por exemplo, no botão, né? E eles vão trabalhar de forma dinâmica, né? Eles vão se adaptar ao tamanho do texto. Você também pode colocar um carrossel de mídia, que seria um carrossel de imagens, carrossel de vídeo, enfim. Algo para se tratar no marketing, por exemplo. Você também pode enviar a localização durante esse fluxo, seja a localização da sua loja, a localização da sua empresa, a localização, por exemplo, de um atendente, de um técnico que está indo até o local para fazer um atendimento. E você também pode solicitar a localização do cliente, né, através da API oficial e da API Plus. Aqui nessa engrenagem nós temos a opção de adicionar delay. É sempre importante adicionar delay, né? Tendo em vista que devido a grande fluxo de mensagens, pode ser que haja algum travamento. Então, se você tem um fluxo muito grande de mensagens na sua empresa, é interessante, tá? Você está adicionando delays entre perguntas ou entre etapas, certo? Para não estar causando um congestionamento. Você também pode adicionar uma tag, né, nesse fluxo. Vamos supor que a pessoa que mande mensagem e seja atendida por esse fluxo, automaticamente o sistema atribui a ela uma etiqueta, uma tag, né? Pode atribuir um CRM automaticamente. Esse fluxo ele tem condições também de alterar um follow-up, né? Toda mensagem que chegue por ele, seja atendido por ele, ele pode ser, né,
utilizado no follow-up. É possível também fazer requisições HTTP, né, através da API. Você pode fazer requisições POST, GET, PUT, DELETE, enfim, utilizando a API. Né? Se você tem, por exemplo, um sistema ERP, um sistema de CRM externo, e você precisa fazer um vínculo entre o Talkcorp e esse sistema, caso haja API aberta desse sistema, uma API REST, você consegue fazer as requisições, né, através do parâmetro HTTP request. Você pode forçar a execução de uma condição, né, caso o cliente, por exemplo, não escolha uma opção, caso você queira aguardar, né, que ele responda, então você pode forçar uma execução. E as condições são os parâmetros, né, if else, onde você define que ação vai acontecer, ou melhor, qual reação, né, irá acontecer de acordo com a ação do usuário na interação. Né? Por exemplo, vamos criar aqui uma mensagem. Dentro dessa mensagem eu consigo usar parâmetros, né? Eu posso usar uma saudação, posso definir também o nome da pessoa que está mandando a mensagem, né? E eu escrevo aqui, bem-vindo à empresa Júnior Tecnologia. Essa forma que eu estou criando aqui é uma forma ideal, tá? Para estar fazendo essa configuração. Então eu adiciono um delay após essa mensagem. Eu recomendo um delay de 1 a 2 segundos. Né? Após isso eu posso definir uma outra mensagem, por exemplo. Escolha uma opção para ser atendido ou atendida. Eu posso colocar aqui agora uma lista, né, onde eu coloco, por exemplo, setores. Né? Dentro da seção eu defino, por exemplo, escolha uma opção. Claro que eu estou sendo redundante aqui, né, apenas para mostrar para vocês. E aqui eu posso ir adicionando as opções dentro dessa lista. Por exemplo, suporte técnico. Né? Vou adicionando mais uma linha. Dentro dessa linha eu coloco, por exemplo, orçamentos. Adiciono mais uma linha. Coloco, por exemplo, vendas. Defino mais uma linha. E coloco administrativo. Um exemplo prático aqui de um menu aí de uma empresa aí que trabalha com varejo, por exemplo, marketing, esse tipo de coisa. Né? Definir aqui a minha interação inicial, tá? Depois disso eu preciso criar as condições, né? Eu venho aqui em condições, defino uma condição, por exemplo, se, né, para quem aí já conhece um pouco de programação, são os famosos if else, né? Onde você cria condições dentro de um código. Então eu posso pegar aqui, se a resposta for suporte técnico, aperto Enter, eu defino como variável, né? Eu quero que essa pessoa seja transferida para a etapa, né, ou para a fila atendimento. E coloco uma mensagem. Aguarde. Em breve você será atendido. Então percebam, defini o meu if, né? O que eu vou fazer caso essa condição aqui seja executada pelo cliente, né? E definir aqui o roteamento, né? O que ele vai fazer caso essa condição seja estabelecida. Ele vai transferir para uma fila, para um usuário, vai fechar o ticket, pode até transferir para um outro fluxo, né? Um fluxo, por exemplo, de triagem, um fluxo de cadastro. Né? Vou criar mais uma condição aqui, por exemplo, se for fora do horário de atendimento, por exemplo, eu posso definir aqui fora do horário de atendimento que
não vai quando você vai fechar o ticket, né? E posso definir aqui uma mensagem de encerramento, ou melhor, do que fechar o ticket para você não perder esse lead, você pode transferir para uma fila, né? E deixar dentro dessa fila e enviar essa mensagem. Por exemplo, estamos em horário de almoço. Em breve retornamos. Então, essa mensagem vai ficar dentro dessa fila, porém com o status de fora do horário de atendimento, né? Feito as condições e as interações, a gente salva, né? Após salvar essa condição, a gente salva, né? E a gente pode definir esse fluxo que a gente acabou de criar dentro da nossa conexão, né? Então eu venho aqui, eu tenho a minha conexão, né, o meu número de WhatsApp, eu seleciono o chatbot que eu quero usar, teste. Então toda mensagem que chegar através dessa conexão vai passar pelo chatbot teste que eu acabei de criar. Nesse vídeo a gente vai falar somente sobre isso, está ficando um vídeo muito longo. Então nós vamos preparar mais opções, tá, de chatbot, né, e vamos criar também outros fluxos mostrando para vocês como funciona essas funções, tá? Muito obrigado, até o próximo vídeo.